Eu achei que R$ 700.000 comprariam minha paz de espírito. Em vez disso, encontrei uma caminhonete desconhecida estacionada na entrada da minha propriedade. Quando abri o portão, meu irmão, um homem que eu mal tolerava, me disse que eu era apenas uma visitante na minha própria terra. No momento em que ele percebeu que eu tinha transformado a invasão dele em um pesadelo jurídico, cada mentira que ele contou já estava gravada, e a um clique de virar um processo criminal. Meu nome é Rebeca Tavares, tenho 28 anos e nos últimos 7 anos eu me tornei invisível. Trabalho como analista de segurança da informação para a Tech Brasil Solutions, uma empresa gigantesca de tecnologia em São Paulo. Meu trabalho, basicamente, é pensar como um criminoso digital para que outros criminosos não consigam destruir os sistemas dos nossos clientes. O salário é excelente, mas o preço é literalmente toda a minha vida. Para mim, esse preço significou semanas de 70 horas de trabalho. Significou feriados passados monitorando ataques cibernéticos do meu notebook em hotéis baratos. Significou relacionamentos que morreram porque eu sempre estava ocupada demais, sempre em uma reunião urgente, sempre pedindo mais 5 minutos que se transformavam em 5 horas. Eu despejei tudo isso, cada aniversário perdido, cada casamento de amiga que não fui, cada noite solitária alimentada por café e ansiedade, em uma única conta de investimentos de alto rendimento. Essa conta era meu plano de fuga. E no mês passado, finalmente acionei o gatilho. O alvo era um sítio de R$ 700.000 em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada Vale do Sereno. Não era apenas uma propriedade. Era minha fortaleza. Era a manifestação física de uma fronteira. Era meu pedaço de paraíso particular, comprado e pago com 7 anos do meu inferno pessoal. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. E agora, depois de uma viagem exaustiva de 6 horas saindo de São Paulo, eu estava finalmente chegando. Minha coluna estava travada. Meus olhos ardiam com aquela sensação arenosa de quem dormiu mal. O ar do carro cheirava a café velho e ao fantasma de um pão de queijo que eu tinha comido 3 horas atrás em um posto de gasolina na Fernão Dias. Eu tinha dirigido a noite toda, perseguindo o amanhecer, movida por uma necessidade desesperada de ficar na minha própria terra e respirar um ar que não fosse reciclado por ar-condicionado. Saí da rodovia principal, deixando para trás os postos de gasolina e lanchonetes. A estrada ficou mais estreita, serpenteando sob uma copa de árvores antigas, antes de subitamente se abrir para revelar as montanhas. Abri a janela. O ar que me atingiu era denso, úmido e pesado com o cheiro de terra molhada e vegetação. Era o cheiro da vida, primitivo e limpo, e varreu toda a poeira de São Paulo dos meus pulmões. Cheguei ao portão. Era alto, feito de madeira de demolição pintada de verde escuro. Meu portão. Digitei o código no teclado, um código que só eu conhecia, e assisti ele se abrir silenciosamente. A estrada de entrada era de cascalho vermelho e fazia um som satisfatório sob meus pneus enquanto eu passava entre 2 fileiras de jabuticabeiras imponentes. Elas balançavam na brisa, suas folhas sussurrando boas-vindas. E então eu a vi. Minha propriedade. Não era um sítio no sentido extravagante e exagerado. Era sólido. Uma casa principal de alvenaria, com telhado colonial de barro, cercada por 5 hectares de terra com pomar, horta planejada e um lago natural aos fundos. Era construída para durar gerações. Era construída para resistir a qualquer coisa. Senti um tremor percorrer meu peito, uma vibração que não era apenas o motor do carro. Era alívio. Era a sensação de uma maratonista colapsando sobre a linha de chegada. Eu consegui. Eu estava em casa. Dirigi em direção à garagem coberta ao lado da casa, planejando estacionar, pegar minha mala de viagem e caminhar direto até a varanda dos fundos para ver o lago. Eu não me importava em desempacotar. Eu só queria sentar na rede e respirar. Foi quando vi a primeira anomalia. Era uma caminhonete prata, estacionada diretamente na frente da minha garagem, bloqueando a entrada. Estacionada em um ângulo estranho, como se o motorista simplesmente a tivesse abandonado ali.
Era um modelo mais antigo, talvez de uns 10 anos atrás, com uma camada visível de poeira da estrada e excrementos de pássaros no para-brisa. Um tremor fino começou nas minhas mãos. Isso não estava no planejamento. Meus olhos fizeram uma varredura rápida e profissional. A caminhonete tinha um adesivo desbotado no para-choque que dizia: "Família é tudo". Ao lado, outro adesivo meio descascado, com a imagem de uma bola de futebol. Isso estava errado. Isso estava tudo errado. Meu olhar se virou bruscamente para a direita. Do outro lado da área de estacionamento, um segundo veículo. Um Gol branco velho, estacionado de qualquer jeito sobre a grama recém-aparada, esmagando uma fileira de margaridas que eu tinha mandado plantar. O carro estava imundo, coberto de barro seco. Isso não era uma visita. Era uma ocupação. Meus instintos de segurança cibernética dispararam, afiados e frios. A paranoia que me tornava tão boa no meu trabalho agora gritava comigo no silêncio do meu carro. Desliguei o motor. O silêncio repentino foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros e o farfalhar das árvores. Peguei meu celular. Meus dedos escorregadios de suor quase deixaram cair o aparelho ao digitar a senha. Abri a conversa de mensagens com minha corretora de imóveis, Mariana. A última mensagem dela, enviada 48 horas atrás, era clara. "Fechamento concluído, Rebeca. O sítio é 100% seu. Todas as chaves estão com você. Equipe de limpeza esteve lá ontem. Aproveite seu paraíso. Ninguém deveria estar aqui. Ninguém. Não faxineiros, não caseiros, não vizinhos. Esta era uma propriedade privada, com portão privado e estrada privada. Eu era a única com as chaves. Eu tinha trancado tudo pessoalmente depois da vistoria final na semana passada. Tinha verificado cada porta, cada janela. Tinha ativado o alarme básico. Um pensamento novo, frio e afiado cortou a confusão. Invasores. Minas Gerais tinha um problema crescente com invasão de propriedades rurais. Ou pior, ladrões que viam uma construção nova ficar vazia e decidiam saquear. Meu coração martelava contra as costelas. Um pássaro frenético e preso. Mas nenhum desses cenários explicava a caminhonete. Ladrões não traziam cadeirinhas de bebê. Invasores poderiam trazer, mas a cena não parecia desesperada. Parecia autorizada. Aquele adesivo de família é tudo queimava na minha memória. Parecia menos um lema e mais uma ameaça. Saí do carro, deixando a porta aberta. A umidade me envolveu como um cobertor quente e molhado. Examinei a propriedade. Nenhuma janela quebrada. Nenhum sinal de arrombamento visível daqui. Apenas os 2 veículos, silenciosos e acusadores, sentados na minha entrada como se fossem donos do lugar. Caminhei em direção à casa, minhas botas fazendo barulho no cascalho. Cada passo parecia como andar sobre vidro quebrado. Meus sentidos estavam em alerta máximo. Eu estava catalogando tudo. O ar cheirava a terra, sim, mas também a algo mais. Algo gorduroso e velho. Conforme me aproximei da porta da frente, vi o capacho de boas-vindas. Um simples tapete de fibra de coco que eu tinha encomendado online com os dizeres propriedade particular, entrada proibida. Um pouco de humor profissional. Estava chutado para o lado, amassado contra a parede. E a porta? A porta da frente era uma peça maciça de madeira de peroba rosa. Eu tinha testado a fechadura de segurança pessoalmente. Era de última geração, com tranca eletrônica. Agora estava ligeiramente entreaberta, apenas uma fresta, talvez 5 centímetros, mas estava aberta. Era uma ferida aberta na minha fortaleza. E daquela ferida, som e cheiro sangravam para a varanda pristina. O som era uma cacofonia. Uma televisão em volume alto tocando a música agressivamente alegre de um desenho animado infantil. Por baixo disso, uma batida repetitiva e distorcida de funk vinda de uma fonte diferente, pequena e abafada. E sobre ambos, o grito agudo de crianças brigando. Me devolve. Não, é meu. O cheiro me atingiu em seguida. Um golpe físico. Era o cheiro de pizza velha e requentada, pipoca de micro-ondas queimada e algo azedo como leite derramado ou lixo que ficou tempo demais no sol.
Era o cheiro de vida descuidada e desorganizada, e estava contaminando o ar limpo da montanha da minha nova casa. Fiquei ali por completos 30 segundos, congelada. Este era o ponto sem retorno. Meu treinamento profissional me dizia para voltar ao carro, dirigir até um local seguro e ligar para a polícia. Essa era a jogada inteligente. Mas isso não era o servidor de um cliente. Esta era a minha casa. Era o que eu tinha sacrificado toda a minha vida adulta para conquistar. Eu não ia ser expulsa da minha própria porta da frente com medo. Enfiei a mão no bolso. Meus dedos se fecharam em torno do metal frio e pesado da minha nova chave da casa. Era uma chave sólida e antiquada para a fechadura de alta segurança. Puxei para fora, segurando com força no meu punho, os dentes apontando para fora como uma arma improvisada e patética. Respirei fundo, prendi a respiração e empurrei a porta pesada para abrir. A dobradiça estava silenciosa, bem lubrificada. A porta se abriu para dentro, revelando meu hall de entrada. O piso era, ou tinha sido, um lindo porcelanato que imitava madeira envelhecida. Eu tinha agonizado sobre essa escolha por semanas. Agora estava coberto de migalhas de salgadinho esmagadas, biscoitos quebrados e uma pequena poça pegajosa de algo roxo. Um carrinho de brinquedo de plástico estava encravado contra o rodapé. Meu salto, o salto da bota que eu estava usando há 6 horas, pousou diretamente sobre uma pilha de migalhas de biscoito. Fez um som nítido, áspero e esmagador. A sala de estar ficava logo após o hall. Eu tinha comprado os móveis já prontos. Um pacote de decoração rústica limpa. Um sofá novo de linho bege. Uma mesa de centro minimalista feita de madeira de demolição. Um tapete grosso de fibras naturais. A sala que me cumprimentou era uma violação. Meu sofá estava invisível, enterrado sob um ninho de cobertores emaranhados, roupas sujas e almofadas de uma casa diferente, mais barata. Minha mesa de centro era uma montanha de latas vazias de refrigerante vermelho e branco, fatias de pizza pela metade em caixas de papelão e um espalhamento de guardanapos de papel usados e molhados. Meu tapete estava manchado. Na parede distante, a televisão de 75 polegadas que eu tinha planejado usar para assistir documentários tranquilos estava explodindo um desenho animado sobre dinossauros coloridos gritando. E em uma mesinha lateral, uma pequena caixa de som Bluetooth preta estava soltando um funk tão alto que a batida fazia as latas vazias de refrigerante na mesa vibrarem. O caos tinha um centro. Um homem grande sentado, esparramado no meio do meu sofá, de costas para mim. Ele estava usando uma camiseta branca manchada e shorts de futebol. Estava segurando um controle de videogame, mas não estava jogando. Parecia estar assistindo o desenho animado. Ele ouviu o som de esmagamento. Virou-se devagar, não com o movimento brusco e assustado de um ladrão pego no ato. Virou com a irritação lenta e profunda de um homem interrompido. Ele semicerrou os olhos para mim, sua testa franzida em irritação, como se eu fosse uma entregadora no endereço errado. Então ele se levantou. Era alto, largo e mole. Um homem que parecia ter sido formidável 20 anos e 20 quilos atrás. Ele se moveu para bloquear o caminho do hall para a sala de estar, plantando os pés largamente no meu tapete novo. Ele me olhou de cima a baixo. Das minhas botas cansadas da estrada ao meu rosto exausto. Eu o conhecia. Minha mente, lenta e grossa de fadiga e choque, finalmente forneceu o nome. Rogério. Rogério Silva, o marido da minha irmã. E naquele único instante enjoante, devastador, de queda de estômago, eu entendi tudo. Isso não era um erro. Isso não era um crime aleatório. Isso era família. Rogério Silva estava ali, seu corpo pesado bloqueando a visão da minha sala arruinada, e ele apontou um dedo grosso em direção aos meus pés. Ele não parecia culpado. Ele não parecia arrependido. Ele parecia irritado. Do jeito que um pai olha para uma criança que acabou de arrastar lama em um chão recém-lavado. Você está trazendo terra para dentro da nossa casa, ele disse, sua voz trovejando sobre o barulho do desenho na televisão. Se importa em limpar as botas? As palavras me atingiram com força física. Nossa casa.
Ele disse isso com tanta confiança casual e proprietária que por uma fração de segundo o mundo inclinou no seu eixo. Olhei para baixo, para minhas botas. Havia de fato alguns grãos de terra vermelha no porcelanato, trazidos da estrada de cascalho. Olhei de volta para o rosto dele, procurando pela piada, esperando que ele explodisse em um sorriso nervoso e admitisse que isso era uma pegadinha terrível e mal concebida. Ele apenas me encarou, sobrancelhas levantadas, esperando obediência. Abri minha boca para falar, para gritar, para exigir que ele saísse do meu caminho, mas um movimento no canto da sala chamou minha atenção. A poltrona de encosto alto perto da janela de vidro, o lugar que eu tinha especificamente projetado para tomar café da manhã e assistir o nascer do sol sobre o lago, estava ocupada. Minha irmã se virou. Patrícia estava sentada com as pernas cruzadas, um pé balançando ritmicamente no ar. Na mão direita, ela segurava uma taça de cristal grande, uma das taças de vinho que eu tinha recebido como presente de um cliente 3 anos atrás e guardado para uma ocasião especial. Estava cheia até a borda com um líquido vermelho escuro e rico. Reconheci a garrafa na mesinha ao lado. Era um vinho tinto reserva que eu tinha trazido de São Paulo, pretendendo abrir na minha primeira noite sozinha. Ela tomou um gole lento, seus olhos encontrando os meus sobre a borda da taça. Ela engoliu, lambeu uma gota de vinho do lábio e sorriu. Era aquele meio sorriso que ela tinha aperfeiçoado no ensino médio, o que dizia que ela sabia algo que eu não sabia. Surpresa, maninha, ela disse. A voz dela era leve, arejada, completamente em desacordo com a invasão. Era o tom que ela usava quando aparecia no meu apartamento sem avisar para pedir emprestado um vestido que nunca devolvia. Senti uma constrição na minha garganta, um aperto que dificultava respirar. Meu cérebro estava falhando, lutando para reconciliar a realidade da minha irmã bebendo meu vinho na minha nova casa com o fato de que eu tinha dito absolutamente a ninguém onde esse sítio estava localizado. O que você está fazendo na minha casa? Consegui forçar para fora. Minha voz soou mais rouca do que eu pretendia, faltando a autoridade que eu queria projetar. Dei um passo para frente, tentando reivindicar o espaço. Patrícia riu. Foi um som curto e desdenhoso. Ela colocou a taça de vinho sobre a mesa lateral de madeira sem proteção, deixando um anel de condensação que fez meu estômago revirar. Você quer dizer a casa da nossa família. Ela me corrigiu. O tom dela era gentil, condescendente, como se estivesse corrigindo a gramática de uma criança pequena. Antes que eu pudesse responder, um borrão de movimento cortou a sala. 2 crianças, meu sobrinho Lucas, que tinha 7 anos, e minha sobrinha Amanda, que tinha 5, vieram correndo do corredor que levava aos quartos. Eles estavam gritando de alegria, perseguindo um ao outro com espadas de brinquedo de plástico. Te peguei! Lucas gritou, balançando a arma de plástico. Amanda guinchava e mergulhou atrás do sofá, seus sapatos lutando para encontrar tração. Eles estavam usando tênis de sola grossa, tênis de uso externo sujos de barro. Assisti horrorizada enquanto eles pisoteavam pelo tapete que eu tinha passado 6 meses caçando em lojas de decoração. Eu tinha pagado R$ 4.000 naquele tapete. Representava 200 horas extras de trabalho. Representava 3 semanas dormindo no sofá do meu escritório durante a correria para corrigir uma falha de segurança para um cliente bancário. Não era apenas uma cobertura de chão, era minha vida convertida em moeda, convertida em beleza. E agora era um capacho. Ei! Eu gritei, o instinto de proteger minha propriedade finalmente sobrepondo o choque. Saíam de cima do tapete. As crianças congelaram. Elas olharam para mim, depois olharam para a mãe delas. Elas não pareciam assustadas de mim. Elas pareciam confusas sobre por que a estranha na porta estava gritando. Patrícia suspirou, uma exalação longa e dramática. Ela pegou a taça de vinho novamente. Rebeca, não seja dramática, ela disse. Eles estão apenas brincando. Você sempre foi tão neurótica com coisas. É uma casa, não um museu. Você tem que deixar ser vivida. Virei meu olhar de volta para ela, minhas mãos tremendo ao meu lado. Eu não era neurótica. Eu era a proprietária. Como você me encontrou? Perguntei.
exigi. Eu não te dei o endereço. Eu não dei o endereço para a mãe. Eu te disse que estava indo viajar a trabalho. Patrícia girou o vinho na taça, observando as pernas escorrerem pelo lado. Ah, por favor, ela disse. Você age como se estivesse no programa de proteção a testemunhas. A mãe ficou tão animada quando você contou que comprou um lugar. Ela postou sobre isso no Facebook. Você sabe como ela é. Fechei meus olhos por um segundo. Mãe. Claro. Eu tinha contado para a mãe que comprei uma casa. Eu não tinha dado o endereço a ela, mas tinha enviado uma foto. Uma única foto da vista da varanda dos fundos para mostrar o lago. Patrícia continuou, soando entediada. A mãe postou a foto que você mandou. Ela colocou como legenda tão orgulhosa da minha filha caçula e seu palacete novo. Eu vi. Era uma foto bonita. Você legendou seu próprio post no Instagram finalmente respirando de novo. Muito poético. Abri meus olhos. Eu tinha postado isso, mas tinha removido os metadados da localização. Não havia marcação de local. Você é desleixada, Rebeca. Rogério interveio. Ele tinha voltado ao sofá e estava se acomodando de novo nas almofadas, o couro estalando em protesto. Patrícia apontou um dedo bem cuidado para mim. No canto daquela foto, apenas a menor fatia no canto inferior direito, havia uma linha de telhado da casa vizinha. É um telhado colonial muito característico, telhas de barro vermelhas. E ao longe, tem aquele mirante estranho na montanha, o que tem listras brancas e verdes pintadas. Eu simplesmente entrei no Google Earth. Me levou uns 40 minutos para triangular o mirante e o telhado. Vale do Sereno. Então eu só procurei vendas recentes no Zillow para a área. R$700 mil. Vendido semana passada. Endereço bem ali no registro público. Ela sorriu novamente, parecendo genuinamente orgulhosa de si mesma. Fui eu quem te ensinou a usar busca reversa de imagens, sussurrei. E eu aprendi bem, ela disse, levantando a taça em um brinde zombeteiro. Olhei para a porta da frente, depois para a porta de correr de vidro dos fundos que dava para a varanda do lago. Eu sabia que tinha trancado tudo. Eu era uma profissional de segurança. Eu não deixava portas destrancadas. Como vocês entraram? Perguntei. Minha voz caindo para um registro perigoso e baixo. Eu tenho as únicas chaves. A corretora me deu o único jogo. Rogério bufou. Ele enfiou a mão no bolso dos shorts e puxou um pedaço de plástico. Ele jogou na mesa de centro entre as latas de refrigerante. Era um cartão de crédito usado de uma rede de fast food. A fechadura da sua porta dos fundos é uma piada, ele disse, balançando a cabeça como se estivesse desapontado com minhas escolhas de consumidor. Fechadura de construtor padrão. Nem sequer reforçada. Eu só deslizei o cartão, mexi na lingueta e pronto. Estávamos dentro em 30 segundos. Ele se recostou, cruzando os braços sobre o peito, parecendo satisfeito consigo mesmo. Eu chamo isso de ser engenhoso, não ilegal, ele acrescentou. Economizei o custo de um chaveiro para você. Se você alguma vez se trancar para fora, deveria estar me agradecendo pela auditoria de segurança. Meu estômago revirou. Ele tinha arrombado a minha casa com um pedaço de plástico, e agora ele estava enquadrando isso como um favor. Essa era a manipulação com a qual eu tinha crescido, refinada e aperfeiçoada em uma forma de arte. Isso é arrombamento e invasão, eu disse. Pronunciei cada sílaba. Isso é crime, Rogério. Rogério revirou os olhos e gemeu, olhando para Patrícia. Lá vem ela, ele disse. Patrícia colocou a taça com um tilintado afiado. A expressão dela endureceu. Ah, para com isso, Rebeca. Pare de usar essas grandes palavras jurídicas. Isso é um assunto de família, não um assunto policial. Você não vai ligar para a polícia para a sua irmã e seus sobrinhos. Você não é tão fria assim. Ela se levantou e caminhou em direção a mim, seu perfume floral se misturando com o cheiro de pizza velha no ar. Ela parou dentro do meu espaço pessoal, me forçando a segurar meu território ou recuar. Recusei recuar. Estamos em uma situação apertada, Rebeca. Ela disse, sua voz mudando para o tom choroso e vitimizado que eu conhecia tão bem. As horas do Rogério no centro de distribuição foram cortadas para 20 horas por semana. Não dá para sobreviver com isso.
E então nosso senhorio, aquele porco ganancioso, aumentou o aluguel em R$ 400 por mês. Estávamos nos afogando. Literalmente íamos ficar na rua semana que vem. Ela gesticulou ao redor da sala, seus braços se abrindo largamente para abarcar a vista do lago, os tetos altos, o espaço. E então descobrimos que você comprou esse resort. 4 quartos, Rebecca. 4. Para uma pessoa. É obsceno. Você tem todo esse espaço, todo esse dinheiro, e estamos lutando para comprar comida. Nós só pensamos que poderíamos vir para cá, ficar por alguns meses, só até o Rogério encontrar algo novo, nos reerguer. É a solução lógica. Alguns meses. As palavras pairaram no ar como fumaça tóxica. Você não me pediu. Eu disse. Vocês arrombaram. Sabíamos que você ia dizer não, Patrícia exclamou, jogando as mãos para cima como se minha recusa fosse uma falha de caráter que ela tinha que contornar. Você sempre foi tão rígida. Você sempre tem que ter tudo do seu jeito. Meu horário, meu dinheiro, meu espaço. Você sempre foi egoísta, Rebecca. Ela deu mais um passo perto, baixando a voz para um sussurro conspiratório. Você se lembra quando éramos crianças? Quando o pai perdeu o emprego? Quem dividiu o quarto com você? Quem deixou você dormir na cama dela porque você tinha medo de tempestade? Eu. Eu dividi tudo com você. Minhas roupas, minhas amigas, meu espaço. Somos família. O que é meu é seu e o que é seu é para dividir. É assim que funciona. Eu a encarei. Eu me lembrava daquela época de forma diferente. Lembrava dela reclamando todas as noites que eu respirava alto demais. Lembrava dela me cobrando R$ 1 da minha mesada para usar o secador de cabelo dela. Lembrava dela contando às amigas que eu era o projeto de caridade dela. Mas discutir história com a Patrícia era uma armadilha. Ela reescrevia o passado tão facilmente quanto respirava. Olhei por cima do ombro dela. Lucas tinha subido na ilha da cozinha, minha ilha de quartzo com cascata, e estava pulando dela para os banquetas. O couro das banquetas estava arranhando sob os sapatos dele. Amanda agora estava desenhando no vidro embaçado da porta de correr com um dedo engordurado. A casa estava sendo metabolizada por eles. Estava sendo digerida. Se eu dissesse tudo bem, fiquem esta noite. Eles nunca sairiam. Eles estabeleceriam residência. Eles me fariam sentir culpada diariamente. Eles transformariam esse santuário na mesma bagunça caótica, barulhenta e desrespeitosa que eles fizeram das próprias vidas. Mas se eu gritasse, se eu tentasse fisicamente empurrá-los para fora, Rogério me dominaria. Ele era 2 vezes o meu tamanho. E eles ligariam para a mãe. Eles inventariam uma história sobre como eu os ataquei na frente das crianças. Senti uma clareza fria me lavar. Era a mesma sensação que eu tinha quando identificava uma violação massiva na rede de um cliente. O pânico desapareceu, substituído por um cálculo assustadoramente calmo. A raiva ainda estava lá, mas não era mais um incêndio. Era uma lâmina. Eu precisava saber a extensão do dano. Eu precisava saber o raio da explosão antes de poder iniciar protocolos de contenção. Respirei fundo, inalando o cheiro da intrusão deles, e deixei meus ombros caírem. Desapertei meus punhos. Forcei meu rosto a uma máscara de resignação. Patrícia viu a mudança. Ela sorriu, triunfo brilhando em seus olhos. Ela achou que tinha vencido. Ela achou que a irmãzinha egoísta tinha capitulado à culpa. Tudo bem, eu disse. Minha voz estava firme, desprovida da vibração de lágrimas que ela provavelmente esperava. Olhei para Rogério, que estava me observando com um sorriso arrogante. Depois de volta para Patrícia. Eu não vou brigar com vocês na frente das crianças, eu disse. Patrícia bateu palmas uma vez. Um som de pura delícia. Eu sabia, eu disse para o Rogério. A Rebecca é família. Ela vai entender. Ah, obrigada, mana. Você nem vai perceber que estamos aqui. Seremos os melhores hóspedes. Ela se moveu para me abraçar, mas eu dei um passo de lado, movendo-me em direção à ilha da cozinha. Eu precisava de espaço. Eu precisava ver o campo de batalha claramente. Me virei para encarar os dois. Então eu disse, me apoiando no balcão, cruzando os braços. Já que somos todos família aqui,
E transparência é tão importante? Me digam exatamente quanto tempo vocês planejam emprestar minha casa. Rogério deu de ombros. Pensamos em 3 meses, talvez 4. Só até a temporada melhorar e eu conseguir algo fixo. 3 meses em Minas Gerais. Isso era tempo suficiente para estabelecer direitos legais de ocupação que levariam 1 ano para despejar. Balancei a cabeça lentamente. E já que vocês se acomodaram tão bem, o que mais vocês já fizeram em meu nome? Patrícia piscou. O que você quer dizer? Quero dizer, eu disse, mantendo minha voz perigosamente nivelada. Vocês encontraram a casa. Vocês arrombaram. Vocês estão aqui há quanto tempo? 2 dias. 3. 3 dias, Rogério disse. Chegamos terça-feira. 3 dias. E nesses 3 dias, continuei. Vocês claramente configuraram a internet porque a televisão está transmitindo. Vocês encontraram a caixa de disjuntores. Vocês encontraram a adega. Então estou te perguntando claramente. O que mais vocês fizeram? Vocês transferiram as contas de serviços públicos? Vocês abriram a correspondência? Patrícia mordeu o lábio, olhando de relance para Rogério. Havia uma hesitação ali. Uma microexpressão de culpa que era diferente da arrogância que ela tinha mostrado um momento atrás. Bem, ela disse, alongando a palavra. Nós queríamos ser úteis, sabe? Já que vamos ficar aqui administrando o lugar para você enquanto você está trabalhando em São Paulo. Administrando o lugar? Continue, eu disse. Rogério se sentou mais ereto. Olha, Rebeca, esse lugar é enorme. É imóvel de primeira qualidade, e você mal vai estar aqui. Parecia um desperdício deixar ficar vazio quando não estamos usando todos os quartos. Um poço frio se abriu no meu estômago. Então, Rogério disse, sorrindo como se estivesse prestes a revelar uma obra-prima. Colocamos para trabalhar. Ele não tinha apenas invadido. Ele não tinha apenas mudado a família dele. Ele tinha feito outra coisa. Algo que exigia um laptop e um plano. Mostre-me, eu disse. E quando Rogério abriu o laptop, percebi que minha irmã não tinha apenas roubado minha paz. Ela tinha roubado minha identidade. Enquanto eu observava Rogério mexer na senha do laptop dele, a cena à minha frente começou a ficar embaçada. A visão da minha irmã relaxando no meu sofá, bebendo meu vinho, reivindicando minha casa como direito de nascença dela, não era apenas um evento singular. Era a conclusão inevitável de um padrão que tinha sido gravado no nosso DNA desde que éramos adolescentes no interior de Minas Gerais. Olhei para Patrícia e não vi uma mulher de 32 anos. Vi uma garota de 16 anos chorando na cozinha porque ela precisava do vestido perfeito para a formatura, aquele que custava R$ 600, ou ela simplesmente não poderia mostrar a cara na escola. Vi minha mãe, cansada de um turno duplo no hospital, alcançando o pote onde guardávamos o dinheiro do supermercado. E me vi, com 14 anos, sentada à mesa da cozinha fazendo lição de casa, sabendo que a calculadora científica que eu precisava para a matemática avançada estava subitamente fora do orçamento. Você é a inteligente, Rebeca, minha mãe tinha dito, entregando o dinheiro para uma Patrícia radiante. Você vai dar um jeito. Você sempre dá. Esse era o mantra. Patrícia era frágil. Patrícia precisava de coisas para se sentir completa. A felicidade de Patrícia era um ecossistema delicado que exigia infusão financeira constante para se manter. Eu, por outro lado, era o cacto. Eu era resistente. Eu podia sobreviver com nada. Era um papel que eu tinha aceitado porque achava que era nobre. Quando o pai morreu de ataque cardíaco durante meu primeiro ano de faculdade, a dinâmica se calcificou em algo mais duro, algo permanente. A mãe estava devastada, se afogando em dor e em uma hipoteca que ela mal podia pagar. Eu estava na universidade com bolsa acadêmica completa, trabalhando de noite na biblioteca para pagar meus livros e miojo. Patrícia tinha 20 anos. Estava morando em casa. Estava se encontrando. Se encontrar, aparentemente, exigia um carro novo porque o sedã velho que o pai deixou era embaraçoso demais para dirigir até seu emprego de meio período na boutique. A mãe fez um empréstimo.
Eu comi manteiga de amendoim no jantar por 6 meses para não ter que pedir um centavo sequer à mãe. Quando me formei e consegui meu primeiro cargo de analista júnior em uma empresa de segurança cibernética, a mudança foi sutil, mas tectônica. Eu não era mais apenas aquela que não precisava de ajuda. Eu me tornei aquela que era esperada que desse. Começou pequeno. Uma mensagem de Patrícia. Ei, maninha, estou curta no aluguel esse mês. Só um empréstimo ponte. Eu paguei. Eram R$ 500. Me senti orgulhosa de poder ajudar. Me senti como uma adulta bem-sucedida. Mas o empréstimo ponte nunca foi pago de volta, e a ponte se tornou uma estrada. Quando Patrícia conheceu Rogério, as solicitações evoluíram. Não eram mais para aluguel ou mantimentos, eram para investimentos. Rogério estava sempre perseguindo um esquema. Ele ia comprar e revender carros, mas precisava de capital inicial. Ele ia abrir um negócio de revenda online, mas precisava de estoque. Ele ia se tornar operador da bolsa, mas precisava de capital. Patrícia vendia essas solicitações para mim não como caridade, mas como oportunidades. Você está investindo no nosso futuro, Rebeca. Quando isso decolar, vamos te pagar o dobro. Você não quer que a gente tenha sucesso? Somos família. Família. Aquela palavra era a chave mestra dela. Destrancava minha carteira quando a lógica gritava para mantê-la fechada. Mas o verdadeiro ponto de virada, o momento em que o ressentimento realmente começou a apodrecer minhas entranças, aconteceu 3 anos atrás. Eu estava em São Paulo, finalmente ganhando dinheiro de verdade na Tech Brasil Solutions. Estava exausta, solitária e rica. Meu telefone tocou às 11 da noite. Era a mãe. Ela estava chorando tão forte que eu mal conseguia entender. Achei que alguém tinha morrido. Levantei o FaceTime. A mãe parecia 10 anos mais velha do que era. Seus olhos estavam inchados. Ela estava sentada na pequena cozinha dela, aquela com o papel de parede descascando que eu tinha prometido substituir um dia. A Patrícia diz que eu amo você mais, a mãe soluçou. Ela diz que eu só me importo com você porque você tem dinheiro agora. Ela diz que tenho vergonha dela porque ela está lutando. Senti uma fúria fria subir no meu peito. Eu sabia exatamente o que tinha acontecido. A mãe provavelmente tinha se recusado a ser fiadora de um empréstimo para outro dos caminhões do Rogério. Ela diz que vai parar de trazer as crianças para me visitar. A mãe continuou, limpando o nariz com um guardanapo de papel. Ela diz que se eu acho que ela é um fracasso assim, então não mereço ver Lucas e Amanda. Essa era a arma, meu sobrinho e minha sobrinha. Patrícia sabia que o mundo inteiro da mãe girava em torno daquelas crianças. Elas eram a única coisa que trazia luz para a vida dela depois que o pai morreu. Patrícia estava mantendo eles como reféns. Eu consertei. Fiz o que sempre fazia. Liguei para Patrícia. Não gritei. Negociei. Transferi R$ 2.000 para a conta dela para ajudar com as contas para que ela não se sentisse tão estressada. Comprei o acesso da minha mãe aos netos dela. No dia seguinte, Patrícia levou as crianças para a casa da mãe. Ela postou uma foto no Facebook deles assando biscoitos. A legenda dizia: "Nada importa mais do que tempo em família, abençoada." Ela nunca mencionou o dinheiro. Ela nunca me agradeceu. Foi quando percebi a verdade. Eu não estava ajudando minha irmã. Eu estava pagando dinheiro de proteção. Eu era um escudo humano ficando entre a ganância caótica de Patrícia e o coração frágil da mãe. Se eu parasse de pagar, Patrícia não passaria fome. Ela simplesmente se voltaria para a mãe. Ela se mudaria de volta para a casa da mãe, comeria a comida dela, drenaria a pequena conta de aposentadoria dela e usaria culpa para esmagá-la. Então continuei pagando. Paguei pela transmissão da caminhonete do Rogério. Paguei pelo tratamento dentário do Lucas porque eles tinham deixado o seguro vencer. Paguei pela entrada no novo apartamento deles quando foram despejados do último. E cada vez que transferia o dinheiro, dizia a mim mesma: se eu não fizer isso, a mãe vai tentar. E a mãe não tem mais nada. O clímax dessa extorsão veio 6 meses atrás. Foi o incidente que finalmente quebrou algo dentro de mim. Eu tinha acabado de terminar uma semana de 90 horas. Era um zumbi. Patrícia me mandou mensagem.
Urgente, preciso falar. Liguei para ela. Ela estava frenética. Disse que Rogério tinha perdido o emprego dele de novo. Eles estavam 2 meses atrasados no aluguel. O senhorio estava ameaçando trancá-los para fora na sexta-feira. Eles precisavam de R$ 4.000 imediatamente. Eu estava pronta para enviar. Estava cansada. Eu só queria que o problema desaparecesse. Mas então cometi um erro. Entrei no Instagram. Rogério tinha postado uma story 1 hora antes. Era um vídeo dele abrindo uma televisão enorme de 85 polegadas. Ele estava rindo, se gabando da taxa de atualização, falando sobre como estava pronto para a temporada de futebol. Encarei a tela. A televisão custava pelo menos R$ 6.000. Liguei de volta para Patrícia. Minhas mãos estavam tremendo. Não de fadiga, mas de uma raiva tão pura que parecia clareza. Vi a televisão, Patrícia, eu disse. Vi a televisão que o Rogério acabou de comprar. Houve uma pausa. Então a voz dela mudou. Ficou afiada, defensiva. Ele comprou aquilo com o bônus do último emprego. Ele merece algo legal. Ele está deprimido, Rebeca. Você não entende como é estar sob esse tipo de pressão. Você está me pedindo dinheiro de aluguel enquanto desembala um home theater, eu disse. A resposta é não. Não, ela perguntou. A voz dela ficou perigosamente quieta. Não, eu disse. Devolvam a televisão. Paguem o aluguel de vocês. Certo, ela disse. Acho que não temos escolha. Se formos despejados na sexta-feira, vamos ter que ir morar com a mãe. Meu coração parou. A casa da mãe era uma casinha de 2 quartos. Ela tinha pressão alta. Ela prezava a rotina tranquila dela. A ideia de Rogério, Patrícia e 2 crianças cheias de energia se mudando com ela indefinidamente era um pesadelo. Isso a mataria. Literalmente, o estresse poderia matá-la. Vamos simplesmente fazer as malas e ir para a casa da mãe. Patrícia continuou, enfiando a faca. Vai ser apertado e eu sei que a saúde da mãe não está ótima. Mas família ajuda a família, certo? A não ser que você queira nos ajudar a ficar no nosso lugar. Ela não estava pedindo ajuda. Ela estava ameaçando detonar uma bomba na vida da nossa mãe se eu não pagasse o resgate. Fechei os olhos. Eu a odiava naquele momento. Eu realmente odiava minha própria irmã. Tudo bem, sussurrei. Enviei o dinheiro. Mas naquela noite, sentada sozinha no meu apartamento elegante e vazio em São Paulo, encarando a confirmação da transação, tomei uma decisão. Eu tinha terminado de ser o escudo. Tinha terminado de ser o caixa eletrônico. Abri uma nova conta bancária na manhã seguinte. Chamei de fundo fantasma. Desviei cada bônus, cada dividendo de ações, cada centavo de pagamento de horas extras para aquela conta. Vivi com meu salário base. Parei de comprar roupas de grife. Parei de comer fora. Canalizei tudo para o objetivo. Contratei um consultor financeiro e fiz ele assinar um acordo de confidencialidade tão rigoroso que ele pareceu aterrorizado. Disse a ele: minha família não pode saber que esse dinheiro existe. Se eles descobrirem, vou te processar até a falência. Eu precisava de uma barreira física. Precisava de um lugar que fosse meu, legal e geograficamente separado da gravidade tóxica da minha família. Precisava de uma fortaleza. Quando encontrei o anúncio do sítio em Vale do Sereno, soube que era o lugar certo. Eram R$ 700.000. Era caro, mas era longe. Era no interior. Tinha portões. Comprei através de uma pessoa jurídica para manter meu nome fora dos registros públicos imediatos. Embora soubesse que uma pessoa determinada eventualmente poderia encontrar a conexão. Não contei à mãe o endereço. Não contei à mãe sobre a pessoa jurídica. Só contei que comprei uma casa. Visualizei a casa como uma linha na areia. O plano era simples. Eu me mudaria para lá. Eu desapareceria. E da próxima vez que Patrícia ligasse com uma crise, da próxima vez que ela ameaçasse arrastar a mãe para baixo, eu não pagaria. Eu as deixaria cair. Eu as deixaria enfrentar as consequências das próprias vidas. Eu forçaria a mãe a finalmente estabelecer uma fronteira ou ser consumida. Mas eu não seria mais a facilitadora que mantinha a disfunção viva. Achei que tinha mais tempo.
Achei que tinha meses para me preparar para aquela guerra. Voltei ao presente. A lembrança daquela ligação telefônica, a imagem da nova televisão do Rogério queimavam na minha mente. Olhei para Patrícia. Ela ainda estava sorrindo, aquele sorriso arrogante de meio lado, achando que tinha me dado cheque-mate de novo. Ela achava que essa era apenas outra versão da crise do aluguel. Ela achava que eu estava ali calculando quanto custaria alimentá-los, resignada ao meu papel de salvadora responsável e sofredora. Ela estava errada. Ela não sabia sobre o fundo fantasma. Ela não sabia que a Rebeca parada na frente dela não era a mesma Rebeca que tinha transferido R$ 4.000 para mantê-los longe da mãe. Aquela Rebeca tinha morrido na noite do incidente da televisão. A Rebeca parada aqui era uma contratada de segurança que neutralizava ameaças para viver. E pela primeira vez, olhei para minha irmã e não vi família. Vi uma ameaça. Olhei para o laptop que Rogério estava abrindo. Olhei para o adesivo Família é Tudo na caminhonete lá fora. Olhei para a lama no meu tapete de R$ 4.000. A linha na areia tinha sido cruzada. Respirei devagar. O ar no ambiente estava viciado, mas dentro da minha cabeça, tudo estava frio e claro. Então, eu disse novamente, minha voz firme, quase gentil, me mostrem o que vocês fizeram. Caminhei até o sofá e fiquei atrás de Rogério, olhando para a tela. Eu precisava das evidências. Eu precisava ver a profundidade da traição antes de queimar a ponte. Porque dessa vez eu não ia pagar o pedágio. Dessa vez, eu ia explodir lá. Repeti a pergunta e dessa vez deixei o silêncio se estender. O que mais vocês já fizeram em meu nome? O ar na sala de estar mudou. Não era mais apenas o cheiro pesado e úmido de intrusão. Era a carga estática de um segredo sendo exposto. Olhei para Patrícia. Ela não estava se encolhendo. Ela não estava olhando para o chão com vergonha. Em vez disso, um pequeno sorriso secreto começou a curvar os cantos da boca dela. Era o sorriso de uma mágica que estava esperando o momento perfeito para revelar o prestígio. Ai, Rebeca, pare com o drama, Patrícia disse, acenando a mão desdenhosamente como se estivesse espantando uma mosca. Você age como se fôssemos criminosos. Somos empreendedores. Estamos consertando seu erro. Ela se virou para Rogério e acenou. Mostra para ela, Rogério. Conta para ela sobre o plano de negócios. Os olhos de Rogério se iluminaram. A cara feia defensiva desapareceu, substituída pela energia maníaca de um homem que acredita que acabou de inventar a roda. Ele se sentou para frente no sofá, o couro gemendo sob o peso dele, e inclinou a tela do laptop em direção a mim. Você vai adorar isso, ele disse, seus dedos grossos e desajeitados no trackpad. Você acha que é a única que entende de ativos? Eu tenho feito pesquisa. Ele clicou em um favorito na barra do navegador. A tela atualizou, carregando uma página com um cabeçalho azul brilhante e fonte arredondada alegre. Casatemporada.com. Era um daqueles sites de aluguel de temporada de terceira linha, do tipo que cobra taxas menores que as grandes plataformas e faz menos perguntas sobre verificação. Meus olhos se fixaram no anúncio no centro da tela. Refúgio no interior, Acomoda 8, Vale do Sereno. E ali, bem embaixo do título, estava o nome da anfitriã. Rebeca Tavares. Senti uma pontada fria descer pela minha nuca. Não era apenas um anúncio. Era uma cópia. Como? Perguntei. Minha voz mal passou de um sussurro. Eu nunca criei isso. Como vocês entraram no sistema? Patrícia riu baixinho. Um som como vidro quebrando na água. Você realmente deveria atualizar sua higiene digital, maninha, ela disse. Lembra daquele endereço de e-mail antigo do Yahoo que você usava na faculdade? O que você usava para se inscrever em tudo antes de virar a senhora segurança cibernética? Franzi a testa. Eu não tinha usado aquela conta em uma década. A mãe tinha a senha anotada no caderninho de endereços dela. Patrícia continuou, parecendo satisfeita consigo mesma. Embaixo de Rebeca, importante. Acho que você deu para ela anos atrás para emergências. Tentamos fazer login, mas claro, precisávamos de um código de verificação. Mas então tinha a pergunta de segurança. Ela se inclinou para a frente,
seus olhos dançando com malícia. Qual é o nome do seu primeiro bicho de pelúcia? Congelei. Fofinho. Era um ursinho cinza surrado que eu tinha dormido junto até os 12 anos. Patrícia conhecia aquele urso. Ela tinha arrancado a orelha dele quando tínhamos 7 anos durante uma briga pelo controle remoto. Fofinho, Rogério disse com um sorriso, digitando a palavra no ar. Bum. Redefinição de senha. Estávamos dentro. Criamos a conta no Casa Temporada usando seu e-mail para parecer oficial, proprietária legítima e tudo mais. Olhei para a tela, minha mente correndo. Eles tinham sequestrado uma identidade antiga, uma que eu tinha esquecido de apagar, para se passar por mim. Era desleixado, sim, mas era eficaz o suficiente para burlar uma verificação automatizada básica. Olhei mais de perto o anúncio. A foto de capa era em alta resolução. Era a foto exata que eu tinha postado no meu Instagram privado, a da vista da varanda dos fundos. Mas eles tinham cortado, aumentado o brilho e adicionado um filtro cafona que fazia o lago parecer turquesa antinatural. Rolei para baixo com os olhos, lendo a descrição. Experimente vida de luxo neste sítio à beira do lago recém-construído. Perfeito para famílias grandes e encontros. A proprietária é orientada para a família e flexível com horários de check-in e preços. Tratamos nossos hóspedes como parentes. Flexível. Orientada para a família. As palavras fizeram minha pele arrepiar. Eles estavam comercializando meu santuário como uma pechincha para turistas. Olha as diárias, Rogério disse, apontando um dedo grosso de salsicha para o widget do calendário. Olhei para os meses de junho e julho. A diária estava definida em R$ 1.200. R$ 1.200 por noite, Rogério disse, enfatizando o número como se fosse um prêmio de loteria. Faz as contas, Rebeca. Se conseguirmos reservar nem que seja 10 noites por mês, são R$ 12.000. Isso cobre a prestação da casa, o seguro e deixa uma margem de lucro enorme. Ele olhou para cima, o rosto dele brilhando de suor e ganância. Achamos que esse lugar é uma mina de ouro, ele disse. Mas você está ocupada demais trabalhando para administrar. É aí que entramos. Patrícia interveio, sua voz suave e ensaiada como se estivesse vendendo um timeshare. Vê, não estamos te sugando. Somos parceiros. Vamos morar aqui o ano inteiro para administrar a propriedade. Cuidamos da limpeza, da troca de hóspedes, das chaves. Seremos a equipe no local. Ela gesticulou ao redor da sala, ignorando as latas de refrigerante esmagadas e a lama no tapete. Ficamos com a suíte master, obviamente, porque precisamos do espaço para o escritório. Ela disse, olhando de relance para o laptop, como se aquilo constituísse um escritório. As crianças ficam com os 2 quartos no corredor. Isso deixa 2 suítes de hóspedes para os aluguéis. E já que estamos aqui, economizamos as taxas de administração. Pagamos nossa dívida do cartão de crédito. Juntamos para uma entrada na nossa própria casa. E você tem sua prestação paga. Todo mundo ganha. Encarei ela. A ilusão era tão completa, tão arquitetônica na construção dela que quase admirei. Eles não tinham apenas planejado uma visita. Eles tinham planejado uma tomada hostil. E eu? Perguntei. Onde eu me encaixo nesse negócio de família? Patrícia deu de ombros. Bom, você odeia praia e calor, ela disse. Você sempre reclama de areia, então achamos que você não ia vir muito. Mas se você quiser visitar, ela puxou um calendário digital na tela. Estava bloqueado em vermelho por semanas seguidas. Só verifica o calendário antes, ela disse. Se tiver uma vaga aberta entre os hóspedes, você pode reservar uma semana. Até bloqueamos para você não ter que pagar. Ela sorriu benevolentemente. Você me deixaria ficar na minha própria casa? Perguntei. Se tiver uma vaga aberta. Patrícia revirou os olhos. Não seja mesquinha, Rebeca. Temos que priorizar os hóspedes pagantes. É assim que negócio funciona. Você tem um apartamento perfeitamente bom em São Paulo. Você não precisa de 2 casas. Isso é só ganância. Senti uma veia pulsar na minha têmpora. A inversão da realidade era total. Na cabeça dela, minha propriedade era uma tecnicidade. A necessidade dela era a lei. Vocês me pediram, perguntei.
Vocês me pediram mesmo uma vez antes de redefinir minha senha, se passar por mim e listar minha casa na internet? Patrícia soltou uma exalação afiada de ar, irritada que eu ainda estava presa no consentimento. Sabíamos que você ia dizer não. Ela disparou. Você é rígida demais. É obcecada por regras, privacidade e fronteiras. Às vezes a família tem que tomar decisões pelo bem de todos. Fizemos isso por você, Rebeca. Transformamos seu passivo em um ativo. Rogério sentiu a mudança no ar. O silêncio perigoso e quieto que estava irradiando de mim. Ele tentou suavizar o golpe. Íamos te incluir, ele disse rapidamente. Não estamos roubando de você. Íamos te dar uma porcentagem das reservas. Talvez 10%. Depois que cobrirmos nossas despesas de moradia e as dívidas, claro. Não somos monstros. 10%. Eles estavam me oferecendo 10% da receita gerada pelo meu próprio ativo de R$500 mil. Depois de deduzir suas despesas de moradia, o que eu assumia que incluía mantimentos de primeira linha e eletrônicos novos. Não gritei. Não virei a mesa. Não esmaguei o laptop. Em vez disso, enfiei a mão no bolso e peguei meu celular. O que você está fazendo? Rogério perguntou, sua mão pairando protetivamente sobre o teclado. Capturando o momento, eu disse. Levantei o telefone e tirei uma foto da tela. Capturei o título do anúncio. Capturei a URL. Então estendi a mão por cima do ombro de Rogério, ignorando o protesto dele, e cliquei na aba de configurações da conta. Ei! Rogério gritou, tentando bloquear a tela, mas ele era lento demais. Tirei uma foto das informações bancárias que eles tinham inserido para os pagamentos. Era um número de roteamento que eu reconheci. Era a conta conjunta que eles usavam para as contas deles, a mesma para a qual eu tinha transferido dinheiro uma dúzia de vezes. Cliquei na aba de perfil. Tirei uma foto do endereço de e-mail que eles tinham usado, meu e-mail antigo, e do número de telefone listado para a anfitriã, que era o celular descartável do Rogério. Para! Patrícia gritou, se levantando. Você está violando nossa privacidade. Abaixei o telefone. Eu tinha tudo. Eu tinha prova de roubo de identidade. Eu tinha prova de intenção de fraudar. Eu tinha prova de uso não autorizado de propriedade. Deslizei o telefone de volta para o bolso. O nó frio e duro de raiva no meu peito começou a se desenrolar em algo mais escuro, algo mais preciso. Então, eu disse, minha voz caindo para um registro que era suave, quase terno. É assim que vocês planejam usar minha casa. Vocês iam me apagar, vender meu espaço para estranhos e me mandar uma gorjeta se sentissem vontade. Patrícia cruzou os braços, levantando o queixo desafiadoramente. Íamos te salvar, ela disse. Você é ingrata demais para ver. Bom, eu disse. Patrícia piscou. Bom? Olhei bem nos olhos dela. Eu precisava que você dissesse tudo isso, eu disse claramente. Eu precisava saber que isso não foi só um erro. Eu precisava saber que era um plano de negócios. Uma piscada de inquietação cruzou o rosto de Patrícia. Ela puxou o casaco mais apertado em volta de si, como se a temperatura na sala tivesse subitamente caído 10 graus. Ela olhou para mim. Realmente olhou para mim. E pela primeira vez não viu a irmãzinha que ela podia intimidar. Ela viu outra coisa. Por que você está me olhando assim? Ela sussurrou. Não respondi. Virei minha cabeça ligeiramente, meu olhar deslizando além do ombro dela para a estante de livros embutida na parede distante. Ali, aninhada entre um pedaço decorativo de madeira flutuante e uma pilha de livros vintage falsos, estava uma pequena suculenta em um vaso de cerâmica. A olho nu, era apenas uma peça de decoração genérica. Mas eu sabia melhor. Observei a minúscula luz vermelha de alfinete escondida na borda de cerâmica piscar uma vez. Era fraca, invisível a menos que você soubesse exatamente onde procurar. A câmera estava gravando. Tinha estado gravando desde o momento em que eles invadiram. Tinha capturado a entrada. Tinha capturado a lama no tapete. E agora tinha capturado a confissão. Tinha gravado o anúncio, o preço, a admissão de hackear meu e-mail e a declaração de que eles pretendiam ocupar minha casa indefinidamente contra minha vontade.
Olhei de volta para Patrícia. Você está certa, eu disse. A família deveria tomar decisões pelo bem de todos. Dei um passo para trás, criando distância entre nós. E estou prestes a tomar uma. 3 semanas antes de encontrar minha irmã bebendo meu vinho na minha sala de estar, eu estava sentada no chão do meu apartamento em São Paulo, cercada pelo zumbido de servidores e a luz azul de 3 monitores diferentes. Eram 11 da noite de uma terça-feira. Eu estava executando uma varredura de vulnerabilidade para um conglomerado de saúde que tinha perdido dados de pacientes, e meu cérebro parecia estar empacotado com algodão molhado. Então meu telefone tocou. Era o toque que eu tinha atribuído à minha mãe, um carrilhão suave e alegre que geralmente sinalizava um pedido de suporte técnico ou uma atualização sobre o jardim dela. Mas quando atendi, não havia alegria. Havia apenas o som de respiração irregular e molhada. Mãe? Perguntei, instintivamente tirando o fone de ouvido e jogando na mesa. Está tudo bem? Houve um silêncio do outro lado, o tipo que é pesado de vergonha. Então a voz dela veio, fina e trêmula, soando muito mais velha que seus 60 anos. Ela está aqui de novo, Rebeca. A mãe sussurrou. Ela está na entrada da casa. Ela diz que o senhorio deu aviso a eles. Ela diz que tem 3 dias. Não precisei perguntar quem era ela. Fechei os olhos e esfreguei a ponte do nariz. Era o mesmo roteiro tocado em repetição por uma década. Patrícia tinha uma crise. A crise era sempre urgente, sempre culpa de outra pessoa, e sempre solucionável com um cheque. Diz para ela ir para casa, mãe, eu disse, lutando contra a exaustão na minha voz. Diz que você não pode ajudar. Eu tentei, a mãe disse, e ouvi a rachadura na voz dela. Mas ela está chorando, Rebeca. Ela diz que as crianças vão dormir na caminhonete. Ela diz que o Rogério não consegue achar trabalho por causa das costas dele. E ela diz que se eu não ajudar ela só esse mês, só um mês, Rebeca, então estou deixando meus netos passarem fome. A manipulação era tão grosseira, tão desajeitada, mas era um estilete que encontrava a parte mais macia do coração da minha mãe toda vez. Quanto? Perguntei. As palavras tinham gosto de cinzas. Eu já estava mentalmente calculando o saldo da minha conta corrente, descobrindo se conseguia transferir o dinheiro antes da meia-noite. 2.000 reais. A mãe sussurrou. Sentei ereta. 2.000 reais? Isso não era aluguel. Era aluguel mais uma almofada, mais talvez uma viagem de fim de semana, mais qualquer novo aparelho que o Rogério sentisse que merecia por suportar a dificuldade do desemprego. Não, eu disse. A palavra ficou pendurada no ar entre nós, estranha e afiada. Eu tinha hesitado. Eu tinha feito sermão. Eu tinha negociado. Mas nunca tinha dado uma recusa plana e dura. Rebeca, por favor, a mãe disse, a voz dela subindo em pânico. Eu sei que você está cansada disso. Eu sei, mas não posso deixá-los ficarem na rua. Eles não vão ficar na rua, eu disse, minha voz subindo. O Rogério tem paz em Minas. Eles têm amigos. Eles têm opções. A única razão pela qual eles estão na sua entrada é porque você é o caminho de menor resistência. Não posso fazer isso, Rebeca, a mãe gritou. E o som não era apenas medo. Era agonia. Não posso mandá-los embora porque não tenho o dinheiro para dar a eles. Congelei. O que você quer dizer? Perguntei devagar. Mãe, o pai deixou o seguro de vida. Você tem o fundo de aposentadoria do hospital. Você tem economias. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Durou 10 segundos. 20 segundos. Eu conseguia ouvir o zumbido da geladeira dela no fundo. Acabou, Rebeca. O mundo pareceu parar de girar. O que acabou? Perguntei, minha voz mal audível. Tudo, ela soluçou. A represa se rompeu. As palavras saíram dela em uma torrente de confissão. As economias, a conta de aposentadoria, está tudo acabado. Tenho dado para ela por anos. 500 aqui, 1.000 ali. Ela sempre prometia devolver. Ela sempre dizia que o Rogério tinha um negócio chegando, mas eles nunca pagaram. E agora não tenho mais nada. Estou vivendo do cheque da Previdência, e não é suficiente.
Sentei ali segurando o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Senti uma sensação que nunca tinha experimentado antes. Não era apenas raiva. Era uma sensação de vertigem, como o chão debaixo de mim se dissolvendo. Eu tinha pensado que era o escudo. Achei que meus resgates periódicos estavam protegendo o pé de meia da mãe. Achei que ao jogar meu dinheiro no buraco negro da vida de Patrícia, estava comprando a segurança da mãe. Eu estava errada. Eu era apenas a fonte de financiamento secundária. Enquanto eu estava pagando pelas grandes crises, Patrícia tinha estado sangrando a mãe até secar nas diárias. Minha irmã tinha pego uma mulher que trabalhou turnos duplos por 30 anos e a despojado até o osso. Rebeca, a mãe perguntou, a voz dela aterrorizada. Você está aí? Por favor, não me odeie. Não queria que você soubesse. Não queria que você ficasse desapontada comigo. Não estou desapontada com você, eu disse. Minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos. Era fria. Era mecânica. Era a voz que eu usava quando encontrava um hacker dentro do mainframe de um cliente. Isso não é sobre dinheiro, mãe. Isso é abuso. Isso é abuso financeiro de idoso e temos estado facilitando. Não, não é abuso, a mãe balbuciou, defendendo sua predadora por hábito. Ela só não é boa com números. Ela está desesperada. Ela não está desesperada. Cortei. Ela é uma parasita. Me levantei e caminhei até a janela do meu apartamento, olhando para o horizonte de São Paulo. Vi as luzes da cidade se embaçando. Percebi naquele momento que a dinâmica tinha que morrer. Não apenas mudar, não apenas se ajustar. Tinha que morrer. Mãe, eu disse, escute-me com muita atenção. Ela ainda está na entrada? Sim. Não abra a porta. Não dê dinheiro a ela. Diga que você tem R$0. Diga que a conta bancária está vazia. Não posso dizer isso, a mãe arfou. Ela vai gritar. Ela vai contar para os vizinhos que sou uma mãe ruim. Ela vai levar as crianças e nunca mais vou vê-los. Essa era a raiz disso. O medo. Patrícia segurava meu sobrinho e sobrinha como reféns. Fichas de barganha a serem negociadas por dinheiro. Ela não vai levar eles, eu disse, porque ela precisa de uma babá, mais do que precisa de uma mãe. Respirei fundo. Um plano estava se formando na minha mente. Era frio. Era arriscado. E exigia um nível de engano que me deixava desconfortável. Mas a alternativa era assistir minha mãe passar fome na velhice. Mãe? Eu disse. Vamos parar de salvá-la. Mas sem mas, interrompi. Se continuarmos pegando ela, ela nunca toca o chão. Precisamos ver quem ela realmente é quando a rede de segurança se foi. Precisamos ver até onde ela vai. O que você quer dizer? A mãe perguntou. Contei a ela sobre a casa. Não a localização, não o preço, mas o fato de que eu tinha comprado um santuário. E então contei o que íamos fazer. Quero que você poste sobre isso, eu disse. O quê? No Facebook. Expliquei. Amanhã quero que você faça um post. Quero que você diga como está orgulhosa de mim. Quero que você poste aquela foto que te mandei, a da varanda dos fundos. Mas você disse que queria manter em segredo. A mãe disse confusa. Quero, eu disse. Esse é o ponto. Poste a foto. Faça parecer que você é só uma mãe orgulhosa. Mas não marque a localização. Não diga onde é. E quando Patrícia ver, continuei. Porque sabemos que ela vasculha sua página para ver se você tem dinheiro, ela vai perguntar onde é. Ela vai perguntar se pode visitar. Ela vai cheirar um recurso. E aí, a mãe perguntou. E aí você faz papel de boba, eu disse. Você diz que não dei o endereço. Você diz que estou sendo privada. Você diz que estou guardando para mim. Por quê? Porque, eu disse, minha voz endurecendo. Quero ver se ela fica feliz por mim ou se ela me caça. Quero ver se ela respeita um limite ou se vê minha propriedade como a salvação dela. Quero que ela nos mostre exatamente quem ela é quando acha que ninguém está olhando. Houve um longo silêncio na linha. Eu conseguia ouvir a mãe respirando, processando a ideia de armar uma armadilha para a própria filha. Rebeca, ela sussurrou. E se ela fizer algo ruim? Então vamos saber.
eu disse. E nunca mais teremos que nos perguntar se estamos sendo duras demais com ela. A mãe chorou por mais 10 minutos, mas concordou. Ela concordou porque estava falida, estava cansada, e no fundo, sabia que eu estava certa. Desligamos e imediatamente disquei outro número. Estava tarde, mas Pedro Mendes atendeu no segundo toque. Tínhamos estudado juntos na faculdade. Ele tinha sido uma estrela do time de debate que se transformou em um advogado implacável no escritório Mendes e Associados, especializado em direito imobiliário e disputas civis. Ele também era a única pessoa fora da minha consultora financeira que sabia sobre o fundo fantasma. Rebeca? Ele perguntou, a voz dele áspera de sono. Está tudo bem? Você nunca liga tão tarde a menos que alguém esteja sendo indiciado. Preciso te contratar. Eu disse. Para quê? Acho que minha irmã está prestes a cometer um crime, eu disse. E preciso estar pronta quando ela fizer. Passei a hora seguinte explicando tudo. Contei sobre os anos de esmolas. Contei sobre a conta de aposentadoria drenada da mãe. Contei sobre a armadilha que estávamos armando com o post no Facebook. Quando terminei, Pedro ficou em silêncio por um momento. Eu conseguia ouvir o arranhar de uma caneta no papel. Rebeca, ele disse, a voz dele profissional e cautelosa. Você tem que ter cuidado aqui. Você não pode incitá-la a cometer um crime. Isso é flagrante forjado. Ou pelo menos turva as águas legalmente. Se você convida ela para a casa e depois a prende por invasão, é uma bagunça. Não estou convidando ela, eu disse. Estou fazendo o oposto. Estou explicitamente retendo o endereço. Estou dizendo à mãe para se recusar a dar a ela. Se ela vier, ela tem que encontrar sozinha. Ela tem que caçar. A caça prova a intenção. Certo, Pedro disse. Isso é melhor. Mas você precisa entender o que está pedindo. Se ela encontra a casa e se ela invade, isso é crime. Você está preparada para processar sua irmã? Porque se você só quer assustá-la, uma carta de cessação e desistência é mais barata. Não quero assustá-la, eu disse. Quero pará-la. Quero uma trilha de papel tão grossa que ela nunca possa fazer gaslighting na minha mãe de novo. Quero prova indiscutível de que ela não é vítima de circunstância, mas uma agressora ativa. Pedro exalou devagar. Então documentamos, ele disse. Não interferimos. Deixamos ela fazer as escolhas. Ele delineou a estratégia. Instalaríamos câmeras, não apenas câmeras de segurança, mas escondidas. Criaríamos um perímetro digital. Se ela invadisse, Pedro disse, não chame a polícia imediatamente. Por quê? Perguntei. Porque se a polícia vem no primeiro dia, ela vai alegar que foi um mal-entendido. Ele explicou. Ela vai dizer que a porta estava aberta, ou que achou que tinha permissão. Vira uma disputa civil de ele, ela disse. A polícia odeia essas. Eles só vão dizer para ela sair e te dizer para mudar as fechaduras. Ele pausou, e eu conseguia ouvir o sorriso sombrio na voz dele. Mas se você esperar, ele disse. Se você deixar ela ficar confortável, se ela move móveis, se ela muda as fechaduras, se ela tenta alugar, então não é um mal-entendido. É intenção maliciosa. É fraude. É roubo de serviços. Isso nos dá alavancagem. Isso nos dá o poder de forçar um acordo permanente. Soou frio. Soou calculado. Soou exatamente como o tipo de operação que eu executava no trabalho para pegar espiões corporativos. Precisamos verificar que ela é quem está fazendo, Pedro acrescentou. Precisamos da voz dela. Precisamos das ações dela em vídeo. A mãe concordou em gravar as ligações dela, eu disse. Bom, Pedro disse. E Rebeca? Sim? Se fizermos isso, não há volta para jantares de domingo. Isso queima a terra. Pensei na minha mãe chorando sobre a conta bancária vazia dela. Pensei no adesivo Família é tudo no carro da Patrícia. A terra já está queimada, Pedro, eu disse. Só estou limpando as cinzas. Na manhã seguinte, a mãe postou a foto. Era uma foto linda do lago emoldurado pela grade da varanda do meu sítio novo. A legenda dizia tão orgulhosa da minha Rebeca. Ela trabalha tanto e merece esse pedaço de paraíso. Levou exatamente 45 minutos para Patrícia comentar.
Nossa, parece caro. Onde é isso? Devíamos ir inaugurar para ela. A mãe respondeu conforme o roteiro. É o refúgio privado dela, querida. Ela quer um tempo tranquilo. Essa era a isca. 2 dias depois, a mãe me enviou a primeira gravação. Era uma ligação telefônica. Patrícia estava furiosa. Ela tinha encontrado a área geral usando o Google Earth, exatamente como se gabou depois. Estava exigindo o endereço específico. Estava dizendo coisas como: a Rebeca nos deve isso e ela acha que é melhor que nós? Escutei a gravação no meu escritório, encarando o feed ao vivo das câmeras que eu tinha acabado de mandar instalar na casa vazia na Flórida. Então a notificação veio. Movimento detectado, sala de estar. Assisti na minha tela quando um vidro de janela nos fundos da casa estilhaçou. Assisti Rogério alcançar e destrancar o trinco. Assisti eles entrarem na minha casa rindo, arrastando a lama pelas minhas tábuas de madeira. Liguei para Pedro. Eles estão dentro, eu disse. Conseguia ouvi-lo digitando. Vejo o feed, ele disse. Estou registrando o carimbo de tempo. Entrada é forçada. Intenção está clara. E agora? Perguntei, observando Rogério se esparramar no meu sofá. Agora, Pedro disse. Esperamos. Deixamos eles cavarem o buraco fundo o suficiente para que quando a escada for puxada, eles não consigam nem ver a luz. Assisti eles por 3 dias. Assisti eles comerem minha comida. Assisti eles criarem o anúncio de aluguel. Assisti eles planejarem o futuro deles às minhas custas. E então entrei no meu carro e dirigi 18 horas até Minas Gerais. Flashback terminado. Eu estava na sala de estar olhando para a câmera escondida piscando na suculenta. Olhei para Patrícia, que ainda estava tentando agir como se fosse ela quem estava me fazendo um favor. Ela não tinha ideia de que cada palavra que ela tinha acabado de dizer, a admissão do esquema de aluguel, o hacking do meu e-mail, a recusa de pedir permissão, já estava armazenada em um servidor seguro no escritório do Pedro. Ela achou que estava negociando termos de rendição. Ela não percebeu que já tinha assinado a confissão. A reunião de estratégia aconteceu no escritório de canto do Pedro, no escritório Mendes e Associados. Um espaço que cheirava a couro caro e justiça fria e dura. A vista da janela era do horizonte de Belo Horizonte, aço e vidro se erguendo do calor. Mas nosso foco estava inteiramente na pequena cidade não incorporada de Vale do Sereno, em Minas Gerais. Precisamos ser muito claros sobre as regras do engajamento, Pedro disse, deslizando uma pasta grossa de manila pela mesa de mogno em direção a mim. Ele se recostou na cadeira dele, os dedos entrelaçados. Não estamos armando uma cilada no sentido legal, ele continuou. A voz dele medida e precisa. Flagrante forjado é quando você coage alguém a cometer um crime que não cometeria de outra forma. Não estamos fazendo isso. Não estamos convidando ela. Não estamos deixando a porta da frente aberta com uma placa de neon dizendo aluguel grátis. Ele bateu na pasta. Estamos simplesmente criando um vácuo, ele disse. Estamos removendo as barreiras da sua interferência. Se Patrícia escolhe preencher aquele vácuo com atividade criminosa, essa é a escolha dela. Nosso único trabalho é ser as testemunhas silenciosas. Assenti, passando a mão pela capa do arquivo. Dentro estavam as armas da minha defesa. Um rascunho de ordem de restrição, uma carta de cessação e desistência, e uma reclamação pré-preenchida para invasão criminal e fraude de identidade. Estavam em branco, esperando pelas ações que as assinariam. Então, silêncio absoluto, eu disse. Silêncio absoluto. Pedro confirmou. Se ela te mandar mensagem pedindo o endereço, você não responde. Se ela ligar para a mãe gritando, a mãe faz papel de boba. Não damos permissão a ela, mas não a alertamos explicitamente para ficar longe da propriedade em si, porque supostamente estamos mantendo a localização em segredo. Ela tem que caçar. A caça prova a intenção. Voltei para o meu apartamento naquela noite e comecei a fase técnica da operação. Eu era analista sênior de risco. Sabia como fortificar um sistema, mas também sabia como construir um pote de mel, um sistema projetado para parecer vulnerável para atrair um atacante.
Voei para Minas Gerais para uma viagem rápida de 24 horas, oficialmente para uma última vistoria, mas na realidade para cabear a casa. Instalei um anel de câmeras de segurança visíveis ao redor do perímetro, do tipo que qualquer amador conseguiria detectar. Eram as iscas. Eu queria que Rogério as visse. Queria que ele achasse que era esperto o suficiente para evitar os pontos cegos delas. Então, instalei os olhos de verdade. Coloquei câmeras de buraco de alfinete nos detectores de movimento. Escondi uma lente de alta definição no vaso de cerâmica de uma suculenta na estante da sala de estar. Coloquei gravadores de áudio na saliência da ilha da cozinha e no detector de fumaça do corredor. Cada dispositivo estava conectado a uma bateria reserva e conectado a um uplink celular que desviava do Wi-Fi da casa, transmitindo filmagem criptografada diretamente para um servidor em nuvem, que só o Pedro e eu podíamos acessar. Quando voltei para São Paulo, virei minha atenção para a minha pegada digital. Passei 6 horas trancando minha vida. Ativei a autenticação de 2 fatores em cada conta bancária, cada portfólio de investimento e cada endereço de e-mail atual. Varri minhas redes sociais de qualquer geotag, mas deixei uma porta destrancada. Reativei um endereço de e-mail antigo do Yahoo que tinha usado na faculdade. Era a conta que eu costumava usar para compartilhar fotos com Patrícia quando ainda éramos irmãs de verdade, antes de nos tornarmos devedora e credora. Era a conta que a mãe tinha anotado no caderno de endereços físico dela embaixo do meu nome. Defini a senha como algo forte, mas deixei a pergunta de segurança exatamente como tinha sido 15 anos atrás. Pergunta: qual é o nome do seu primeiro bicho de pelúcia? Resposta: fofinho. Era um risco calculado. Estava apostando na preguiça da Patrícia. Estava apostando que se ela decidisse roubar minha identidade para facilitar a tomada dela, ela tentaria o caminho de menor resistência primeiro. Ela não tentaria hackear meu e-mail de trabalho criptografado. Ela tentaria o e-mail antigo que conhecia, o que tinha a resposta que conseguia lembrar da nossa infância. Se aquela conta de e-mail mostrasse um login de um endereço IP em Minas Gerais, ou uma redefinição de senha iniciada por uma pergunta de segurança, eu teria eles nas leis federais de fraude de identidade. A armadilha estava armada. Agora precisávamos da isca. Coube à mãe espalhar a atração na água. Falei com ela todas as noites, treinando ela, ouvindo ela respirar pela ansiedade. Ela estava apavorada. Sentia como uma traidora da própria filha. Mas a dor da conta de aposentadoria vazia era uma ferida fresca que a mantinha focada. Só mantenha o roteiro, mãe, eu disse. Você está orgulhosa. Você está feliz por mim. Mas não sabe o endereço. Uma semana na operação, meu telefone vibrou com um arquivo enviado pela mãe. Era uma gravação de voz. Sentei na minha mesa, coloquei meus fones de ouvido de cancelamento de ruído e apertei play. A gravação começou com o som de um motor de carro funcionando. Patrícia estava no Bluetooth, dirigindo. Então, mãe, a voz de Patrícia encheu meu espaço mental, alta e distorcida pelo ruído de fundo do carro. Vi aquela foto que você postou do lugar da Rebeca. Parece enorme. É lindo, a voz da mãe respondeu. Ela soava pequena, trêmula, mas segurou a posição. Ela trabalhou muito duro por isso. Ela trabalha duro, nós entendemos. Patrícia estalou, desdenhosa como sempre. Mas olha, eu e o Rogério estávamos olhando o fundo. Aquela vista do lago. Isso é imóvel de primeira linha. Quantos quartos ela disse que tinha? Acho que ela disse 4, a mãe disse. 4. Patrícia soltou um assobio baixo. 4 quartos para uma pessoa. Isso é só egoísmo. Tem piscina? As crianças estão morrendo de vontade de nadar. E as costas do Rogério têm estado ruins. Uma piscina seria boa terapia para ele. Cerrei os dentes. Ela já estava prescrevendo minha propriedade como tratamento médico para o marido dela. Acho que tem uma piscina, mãe disse. Mas não estive lá. Qual é, mãe? A voz de Patrícia caiu, ficando manhosa. Você deve saber onde é. Ela deve ter te mandado o endereço para emergências. E se acontecer alguma coisa com ela? Ela disse que quer privacidade, Patrícia. A mãe disse.
a voz dela tremendo levemente. Ela não me deu o endereço. Ela só disse que tem uma grande varanda de frente para o leste, onde tirou aquela foto. Varanda de frente para o leste. Patrícia repetiu. E praticamente conseguia ouvir as engrenagens girando na cabeça dela. Área de Vale do Sereno, certo? Com base naquele mirante no fundo. Eu realmente não sei, querida, a mãe disse. Preciso ir agora. Meu programa vai começar. A gravação terminou. Reproduzi 3 vezes. Ouvi a arrogância na voz de Patrícia. Não houve uma única pergunta sobre meu bem-estar. Ela não perguntou se eu estava feliz. Ela não perguntou se a mudança correu bem. Ela perguntou sobre a contagem de quartos. Ela perguntou sobre a piscina. Ela perguntou pelas coordenadas. Ela não via uma casa. Ela via um recurso. Ela via um bote salva-vidas grande o suficiente para flutuar toda a família disfuncional dela, e estava com raiva de que eu não tinha convidado eles a bordo. Encaminhei o arquivo de áudio para Pedro com uma única nota. Intenção estabelecida. 3 dias depois, a notificação veio. Era uma terça-feira de manhã. Eu tinha tirado a semana de folga do trabalho, citando uma emergência familiar, que era ironicamente a coisa mais verdadeira que eu tinha dito ao meu chefe em anos. Pedro e eu tínhamos dirigido até Minas na noite anterior, ficando em uma pousada discreta a 2 cidades de distância de Vale do Sereno. Estávamos sentados em uma cafeteria a cerca de 8 quilômetros da casa. Meu laptop estava aberto, conectado ao servidor de nuvem seguro. Pedro estava tomando um expresso, lendo um jornal como um espião da velha escola, mas os olhos dele continuavam desviando para a minha tela. Então, o alerta piscou vermelho no topo do meu painel. Movimento detectado. Exterior traseiro. Aqui vamos nós, eu disse, meu coração martelando contra as costelas. Pedro abandonou o jornal e deslizou a cadeira dele ao lado da minha. Cliquei no feed ao vivo. A câmera montada sob o beiral da varanda dos fundos, a disfarçada de sensor de luz de movimento, fornecia uma visão nítida de ângulo aberto do deck da piscina. Uma caminhonete azul escura tinha dado marcha ré direto na grama, desviando da entrada para se esconder atrás do volume da casa. A porta do motorista se abriu e Rogério saiu. Ele parecia suado e agitado. Estava usando uma camiseta manchada e bermuda cargo. Ele caminhou até a porta de correr de vidro e encostou as mãos no vidro, espiando dentro. Ele está verificando o sistema de alarme, Pedro murmurou. Rogério se afastou do vidro e tentou a maçaneta. Estava trancada. Eu tinha engatado o ferrolho reforçado antes de sair. Ele caminhou até a janela da cozinha. Tentou deslizá-la para abrir. Trancada. Então ele fez algo que fez Pedro se sentar ereto. Rogério voltou para a caminhonete e puxou uma chave de fenda longa e achatada da caixa de ferramentas na caçamba. Ele voltou para a porta de correr. Ele enfiou a chave de fenda na fresta entre a porta e o batente bem perto do mecanismo de travamento. Ele está forçando, Pedro disse. A voz dele sem emoção, mas acelerada como um narrador esportivo. Isso é dano à propriedade. Isso é arrombamento e invasão. Na tela, Rogério grunhiu, colocando todo o peso dele na ferramenta. Houve um estalo agudo que o áudio captou claramente, o som da carcaça da fechadura quebrando dentro da estrutura. Ele deslizou a porta para abrir. Sentiu uma onda de náusea. Mesmo tendo convidado isso, mesmo querendo essa evidência, assistir um homem fisicamente arrombar minha casa era uma violação visceral. Parecia que ele estava quebrando um osso no meu corpo. Rogério entrou. Um momento depois, ele voltou e acenou para a caminhonete. A porta do passageiro se abriu. Patrícia saiu. Ela não estava usando roupas sorrateiras. Estava usando um vestido de verão e um chapéu de abas largas, como se estivesse chegando em um aluguel de temporada que tinha reservado legalmente. Ela caminhou até os degraus da varanda, arrastando uma mala de rodinhas grande atrás dela. Ela parou no umbral onde Rogério estava segurando a porta quebrada aberta para ela. Ela olhou para ele, jogou a cabeça para trás e riu. Era uma risada triunfante. Ela entrou na minha casa como se estivesse conquistando um país. Então as portas traseiras da caminhonete se abriram,
e as crianças saíram correndo, passando pelos pais, gritando de empolgação, carregando braçadas de brinquedos. Eles estão se mudando, sussurrei. Trouxeram bagagem, trouxeram as crianças. Pedro estava digitando furiosamente no próprio tablet dele, registrando os carimbos de tempo. 10h42 da manhã. Entrada forçada por sujeito masculino adulto. 10h43. Entrada de sujeito feminino adulto com bagagem. Intenção de ocupar está confirmada. Ele pausou, olhando para a tela onde Patrícia agora estava visível na câmera interna da sala de estar. Ela estava girando, admirando o teto, tocando meus móveis. Ela pegou um vaso da lareira e olhou a parte de baixo, provavelmente verificando o preço. Rebeca, Pedro disse baixinho. Temos o suficiente. Temos o vídeo do arrombamento. Temos o áudio da conspiração da ligação telefônica. Temos a mãe e as crianças presentes, o que complica a remoção imediata, mas fortalece a narrativa de ocupação de longo prazo. Ele pausou, olhando para a tela onde Patrícia abria a geladeira vazia, franzia a testa e a fechava com um dar de ombros. Podíamos ligar para a polícia agora mesmo, ele disse. Poderíamos ter uma viatura lá em 10 minutos. Assisti Rogério se jogar no meu sofá, colocando as botas sujas na minha mesa de centro. Se ligarmos para a polícia agora, eu disse, encarando a tela, eles vão inventar. Vão chorar. Vão dizer que a porta estava destrancada. Vão dizer que a mãe disse que podiam vir. O policial vai ver uma família com crianças e me dizer que é uma questão civil. Ele vai me dizer para entrar com despejo. Pedro assentiu. Você está certa. É o desfecho mais provável. Assisti Rogério puxar o laptop da bolsa dele. Assisti eles se acomodarem. Eles não estavam só visitando. Eles estavam fazendo ninho. Quero esperar, eu disse. Esperar pelo quê? Pedro perguntou. Quero que eles se sintam seguros, eu disse. Quero que eles desempacotem cada mala. Quero que eles encham a geladeira. Quero que eles configurem essas contas deles. Quero que eles criem aquele anúncio de aluguel de que falaram no telefone. Virei para olhar Pedro. Meus olhos estavam secos. A náusea tinha ido embora, substituída por uma determinação fria e dura. Quero que eles cavem o buraco tão fundo que quando a escada for puxada, eles nem consigam ver a luz. Pedro fechou o laptop dele. Certo, ele disse. Esperamos. Deixamos eles se enforcarem. 3 dias depois, dirigi às 6 horas de São Paulo até Vale do Sereno. Minha coluna estava travada. Meus olhos ardiam. Mas minha mente estava cristalina. Quando virei na entrada e vi os veículos deles bloqueando minha garagem, não senti surpresa. Senti validação. Quando entrei e vi Patrícia bebendo meu vinho, Rogério no meu sofá, as crianças destruindo meu tapete, não senti choque. Senti a satisfação fria de um plano executado perfeitamente. E quando eles confessaram tudo, o arrombamento, o hacking do e-mail, o esquema de aluguel, a recusa de pedir permissão, eu não senti raiva. Senti paz. Porque finalmente, depois de uma década de manipulação e gaslighting, eu tinha a verdade em vídeo de alta definição com áudio cristalino. Olhei para a câmera escondida piscando na suculenta. Olhei para minha irmã, que ainda achava que estava negociando. Olhei para Rogério, que ainda achava que tinha alavancagem. E então ouvi o som de um carro chegando na entrada. Era o som que eu estava esperando. Era o som do fim. A porta da frente, que tinha ficado destrancada esse tempo todo, se abriu. Parada no umbral, as mãos apertando a bolsa tão forte que os nós dos dedos estavam brancos, estava minha mãe. Ela tinha dirigido 12 horas de Minas. Ela tinha aparecido para a batalha. E atrás dela, usando um terno impecável e carregando uma pasta de couro, estava Pedro. Patrícia congelou. Ela encarou a mãe, a última ameaça dela ainda pairando no ar. Mas a mãe não correu para abraçá-la. A mãe olhou para a filha mais velha, a mulher que tinha quebrado o coração dela e drenado a conta bancária dela, e disse as palavras que mudaram tudo. Eu te amo, Patrícia. Mas não vou deixar você machucar sua irmã nunca mais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Pedro entrou, colocou a pasta na mesa e puxou os documentos. Vocês têm 2 opções, ele disse calmamente. Opção 1.
Vocês assinam este acordo. Vocês saem agora, deletam o anúncio fraudulento, concordam com uma ordem de restrição permanente e nenhuma acusação criminal é registrada. Opção 2. Eu ligo para a polícia. E considerando que acabamos de gravar vocês confessando arrombamento, roubo de identidade e fraude, vocês serão presos na frente das crianças. Vocês têm 60 minutos para decidir. Assisti a cor drenar do rosto de Patrícia. Assisti Rogério olhar para a porta, procurando uma saída que não existia. Assisti minha irmã perceber finalmente que o jogo tinha acabado. Ela pegou a caneta. Ela assinou. 1 hora depois, assisti os veículos dele saírem da minha entrada pela última vez. A casa estava silenciosa, exceto pelo som do oceano e o vento. A equipe de segurança veio e trocou todas as fechaduras. O chaveiro me entregou um novo jogo de chaves pesadas de latão que pareciam sólidas e reais na minha mão. Pedro me deu um abraço, disse para ligar se precisasse de qualquer coisa, e saiu. As equipes terminaram o trabalho e saíram. O chaveiro guardou as ferramentas e saiu. De repente, a casa estava vazia. Era só eu e a mãe. Naquela noite, depois que a mãe tinha ido dormir em um dos quartos de hóspedes, caminhei até a varanda. O ar estava fresco, e o spray de sal parecia limpo na minha pele. Olhei para o lago sob o luar. Esta era minha casa. Este era meu santuário. E finalmente, pela primeira vez em 10 anos, era realmente meu. Obrigada por ouvirem minha história. Adoraria me conectar com vocês. Por favor, comentem abaixo e me digam de onde estão ouvindo e o que acharam. Lembrem de se inscrever no canal, curtir este vídeo e me dar aquele apoio extra clicando no botão de Super Thanks para ajudar esta história a ser ouvida por mais pessoas.